Boa tarde, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o treino de tiros. Eu vou fazer alguns vídeos, né, sobre mais técnicos, né, sobre alguns tipos de treino, tá? Ah, mas Matheus, correr é só correr, né? Eu só põe um pé na frente do outro e começa a correr? Depende, né? Depende. É e não é, tá? Então, depende muito do seu objetivo, depende muito de como você quer treinar, tá bom? Mas então, o que são os treinos de tiro? Para que serve? Então, curte a vinheta aí que nós já começaremos a falar sobre isso. Então vamos lá. Quando nós falamos de treino de corrida, sempre vem aquela dúvida na nossa cabeça, né? É só simplesmente correr? Depende do seu objetivo, depende de onde você quer chegar. Se você quer correr por hobby, também é importante observar alguns pontos, né? Não é simplesmente sair correndo e pronto, porque senão corre o risco de você se machucar e aí ficar muito tempo sem correr também, né? Mas, por exemplo, se você quer melhorar na corrida, melhorar um pouquinho o seu tempo, correr um pouco mais tranquilo, né? Não sofrer tanto, existe um itinerário a seguir, né? E um dos itinerários, né? Um dos treinos desse itinerário é o treino de tiro. Então existem vários tipos de treino. Existe o treino de rodagem, existe o longão, existe o treino de tiro, existe a corrida leve, o regenerativo, né? Existe o ritmado. Então são vários tipos de treino. Um deles é o treino de tiro, que nós vamos falar hoje, tá bom? Então vamos lá. O que é o treino de tiro? O treino de tiro é quando você faz um estímulo de velocidade, então você corre um determinado espaço, né, uma determinada distância, você corre em uma velocidade mais alta do que você está acostumado a correr, por um determinado tempo, né? Então vamos supor, você pode correr aí uma distância de 200 metros, ou por exemplo 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto, né, de tiro, e pausa esse estímulo, né, uma pausa parada ou uma pausa ativa. A pausa parada seria, sei lá, alguns segundos ali se recuperando e repete esse estímulo por algumas vezes, tá? Ou pode ser uma pausa ativa também, né? Então você faz o estímulo ali naquela velocidade rápida e aí você pausa, né, trotando ali ou caminhando, né, por um determinado tempo, 40 segundos, 50 segundos que seja, né, um tempo pré-determinado pelo seu treinador. E deu esse tempo, você sai de novo para o estímulo, tá? E esse estímulo, ele tem variações, né? Então ele pode ser distâncias curtas, pode ser distâncias longas, tá? Vai depender do objetivo ali do tiro, tá? Do objetivo também que você tem na prova, né? Para competição ou de tempo e etc, tá? E para que servem os tiros? Os tiros eles servem para nos dar velocidade, tá? Melhorar nossa velocidade e nossa resistência de velocidade. Então vamos supor, eu corro, no meu caso, eu hoje, em meados de julho, eu corro o meu melhor 5 km foi para 18:01, tá? E eu estou tentando melhorar essa velocidade. Então, para eu melhorar esse tempo no meu 5, eu preciso melhorar a minha velocidade, né? E para isso eu preciso fazer os treinos de tiro. Nos treinos de tiro é que eu consigo melhorar a minha velocidade. Então, conforme eu vou melhorando o tempo dos meus tiros, eu vou melhorando a minha velocidade nos 5 km, tá? Que o meu objetivo hoje é os 5 km, melhorar os 5 km. Então existem vários tipos de tiro, né? Existe tiro curto, existe tiro longo, existe tiro médio. Depende muito do que se está estabelecido ali para fazer no seu objetivo principal, tá? Então vamos supor, vou dar alguns exemplos. Tiros mais comuns, né? Tiros de 200 metros, tiros de 300 metros, tiros de 500, tiros de 600, tiros de 800,
tiros de 1.000, tiros de 1.200, tiros de 1.500, tiros de 1.600, tiros de 2.000, tiros de 3.000, tiros de 5.000. Tá? Então vai depender muito do objetivo que você tem na sua corrida, tá bom? Vamos lá, vou dar um exemplo. Os tiros de 400, tiros de 200, até tiros de 600, né? São tiros de mais velocidade, tá? Então são tiros que a gente não precisa, não é tão controlado no sentido de segurar a velocidade, porque são tiros mais curtos, né? São considerados tiros curtos. A partir de 800 já começa a ficar um pouquinho mais complicado sair na velocidade. Precisa ter uma dosagem um pouco melhor para não acontecer de quebrar, né, no treino e não conseguir completar o treino. Então vamos lá. O interessante é que conforme eu melhoro os tiros curtos, que são mais fáceis de ser melhorados, eu melhoro os tiros longos, né? Então vamos supor, eu melhoro o tiro de 200 para fazer melhor o de 400. Eu melhoro o tiro de 400 para fazer melhor o de 800. Eu melhorando o de 800, eu consigo melhorar o de 1.000 e assim vai, né? Por isso que os tiros vão melhorando ali as distâncias para cima. Por isso que os tiros melhoram o 5.000, por exemplo, os 5 km que eu quero melhorar, tá? Então vamos lá, vou dar exemplos de tiros de 200. Vou falar das minhas sessões, tá? Então, uma sessão interessante ali para melhorar os 5 km. 15 a 20 tiros de 200. Então, eu vou sair ali os tiros de 200, por exemplo. Eu saio naquela velocidade, né? E quando eu termino os 200 metros, eu pauso, né, ali por 35 a 45 segundos. Depois desses 35 a 40 segundos parado, eu saio de novo para o tiro de 200. E assim vai, né? O que é importante? Eu determinar a minha velocidade, né? Então vamos supor, no meu caso, os meus tiros de 200, eles dão ali em torno de 33, 32 segundos, tá? Mais ou menos. Depende muito do dia, depende muito do que eu fiz na semana, né? Se eu estiver muito cansado e tal, aí varia um pouquinho, mas é em torno de 32 a 33 segundos, tá? Então vamos supor, eu quero melhorar, vou ensinar vocês a calcular, né, os tiros. Então eu quero melhorar o meu 5.000. O meu 5.000 está 18, um exemplo, tá? Vamos supor que o meu 5.000 esteja 20, né? Então o meu 5 km, eu corro, o meu melhor 5 km foi 20. Eu quero correr abaixo disso. 20 significa que eu corri no pace de 4 por quilômetro, tá? Eu demorei 4 minutos para fazer 1 km. Isso em 5 km dá 20 minutos cravado. Eu quero correr melhor que isso, quero fazer o sub-20. Então eu tenho que correr pelo menos a 3,59 por quilômetro, tá? Então para eu correr 3,59 por quilômetro, eu tenho que correr, né? Então o meu tiro de 1.000 ele tem que ser um pouco mais baixo do que isso. O estímulo do tiro de 1.000, ele tem que ser um pouco mais baixo que isso. Então, eu tenho que estar conseguindo fazer os tiros de 1.000 para pelo menos 3,49, que é mais ou menos 10 segundos abaixo do tempo de prova. Então, se eu consigo fazer os tiros de 1.000 para 3,49 por quilômetro, significa que muito provavelmente, eu vou conseguir correr os 3,59 por quilômetro na prova de 5 km, tá? Quando eu faço, por exemplo, os tiros de 1.000 para 10 segundos abaixo, isso eu estou falando, por exemplo, de 5 tiros de 1.000. Os 4 a 5 tiros de 1.000, se eu conseguir manter os 4 a 5 tiros de 1.000 para 3,49, com uma pausa ali de 1,30 mais ou menos, a 2 minutos, eu consigo correr os 5 km abaixo de 4, né, a 3,59. Para eu melhorar isso, né, se eu quero fazer isso, se eu quero melhorar, eu preciso melhorar também os meus 400. Então a passagem dos 400 para um tiro de 1.000 de 3,49, que é o que nós estamos tratando aqui, para melhorar, né, o tempo dos 5, a passagem dos 400 metros vai ser mais ou menos ali em torno de 1 minuto e 32, 1 minuto e 33, tá? Entendeu o que eu disse? Vamos supor, você vai fazer um tiro de 1 km. Na hora que você passa nos 400 metros, ele vai estar mais ou menos dando 1,32 a 1,33, se você quiser fechar os 1 km para 3,49, tá? Então, aí você precisa melhorar também os 400 metros, os tiros de 400 metros, para melhorar os tiros de 1.000, tá? Entendeu então como é que é o processo?
Você melhora os menores para ir melhorando os maiores, tá? Então, para eu melhorar o de 1000, eu tenho que obrigatoriamente melhorar o de 400. Que obrigatoriamente para melhorar eu preciso melhorar o de 200, tá? Então vamos lá. O tiro de 1000 meu, a margem dele vai ser 3,49, tá? Eu quero atingir os 3,49 para eu conseguir correr os 5 km abaixo de 20 minutos. Vai dar pelo menos 3,59 por quilômetro. Então, recapitulando. Eu preciso fazer os tiros de 1000 pelo menos 10 segundos abaixo do que eu quero correr na prova de 5 km. Então eu quero correr os 5 km para 3,59, eu preciso fazer os tiros de 1000, pelo menos conseguir segurar 5 tiros de 1000, uma pausa de 1 minuto e meio a 2, para 3,49, tá? Hoje de 400, se eu faço os tiros de 1000 e passo os 400, ali na hora que passou os 400 metros, na pista é mais fácil medir isso. Mas vamos supor que você faça na rua, mas você olha no relógio na hora que você passa os 400 metros. Nos 400 metros, você vai perceber que está passando em torno de 1,32 ali, 1,33, tá? Você precisa fazer, para melhorar o 1000, você precisa fazer os 400 abaixo disso. Então vamos supor que você vai fazer os tiros de 400 para melhorar os de 1000. Então, os seus tiros de 400, ele precisa ser melhor do que os 400 do 1000, tá? Então, quando você faz os tiros de 1000 para 3,49, você passa os 400 desse tiro, os 400 metros, os primeiros 400, para 1,33 e 1,32. Então você precisa fazer na sessão de tiro de 400, você precisa fazer melhor que isso. Você precisa fazer pelo menos 1,25 a 1,28, tá? Que é melhor do que o tiro de 1000. Por quê? O 400 metros é menos da metade do tiro de 1000. Então você consegue segurar uma velocidade ali entre 1,26 e 1,28, tá? E aí, conforme você vai melhorando você vai melhorando também o tempo nos 5 km, tá? E aí, então, esse foi o exemplo, né, de como fazer os tiros. Então, o porquê você faz, né, para melhorar as distâncias que você quer correr e como você faz. Então, se você quer melhorar os 5 km, você precisa melhorar o tiro de 1000, você precisa melhorar os de 400, precisa melhorar os de 200, tá? Então, vamos lá, você pega o 400. Você melhorou os 400 para 1,25, por exemplo, tá? Significa que você consegue fazer os tiros de 200. Eu estou ensinando vocês a calcular, tá? Calcular como que você vai fazer os tiros de 200, por exemplo. Então, se você conseguiu melhorar, se você está passando os 400 para 1,25, dividindo por 2, que é os 200, vai dar em torno de 43 segundos ali, né? 42 segundos a 42 segundos e meio. Significa que você precisa fazer os 200 um pouco abaixo disso, né? Então você precisa fazer os 200 para 40, 42, né? 41, tentar segurar nos 40, né? Deu para entender? Ficou claro? Coloca aqui embaixo nos comentários se você está entendendo. Se você não está entendendo, coloca a sua dúvida que eu tento explicar de um jeito melhor, tá bom? Então vamos lá. Calculando então os tiros de 200. Recapitulando. Eu corro os 5.000 para 20. E eu quero correr para 19,59 pelo menos, né? Isso significa que eu tenho que dividir os 5.000 em 5, né? Em blocos de 1 km. Se eu corro os 5 km numa prova sem parar a 20 minutos, significa que cada quilômetro eu faço em 4 minutos, tá? Mas eu quero correr melhor que isso, eu quero correr 3,59. Então aí eu divido. Para eu correr 3,59, eu preciso pegar os meus tiros de 1000. Eu tenho que conseguir segurar pelo menos 5 tiros de 1000 para 10 segundos abaixo do que eu quero correr. 3,49, tá? Ah, Matheus, como que eu vou fazer os tiros de 400 então? Se você consegue segurar os 3,49, você consegue fazer o de 400 para 3,30, 3,29, 3,28. Por quê? Porque a passagem dos 400 no tiro de 1000, eu fiz o tiro de 1000. Nesses tiros de 1000, a passagem dos 400 metros vai estar passando mais ou menos, se eu correr os tiros de 1000 para 3,49, os de 400, ou 400 desse tiro vai estar passando, na hora que eu passar nos 400 metros, vai estar mais ou menos em 1,33, 1,32 ali, ou 1,34, tá? Ou seja, numa sessão de tiro de 400 eu consigo fazer abaixo disso, porque eu corro só 400 metros e pauso. Então eu tenho que estar fazendo os 400 para 1,28, mais ou menos ali, tá? 1,27, 1,28. Se eu consigo fazer os 400 para 1,28,
Dividindo por 2, vai dar mais ou menos 44 segundos, tá? Então, se eu consigo fazer os 400 para 1,28, eu consigo fazer os 200 para 44 tranquilo. Por quê? Porque eu aguentei 400 metros nessa pegada. Então eu consigo, quando eu vou fazer a sessão de tiro de 200, eu consigo fazer abaixo disso ainda, então. Então eu posso tentar segurar entre 40, 39 ali, tentar segurar 41 para conseguir ficar numa velocidade um pouco maior. Porque se eu melhoro aqui, eu melhoro 400, e se eu melhoro 400, eu melhoro 1000. E se eu melhoro 1000, eu melhoro os 5000. Ficou claro? Então tá bom. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo de treino de 200 metros, tiro de 200 metros. Então eu calculei que eu tenho que passar os 200 metros para 40, tá? Então vamos lá, eu faço primeiro um aquecimento, tá? Um aquecimento de, sei lá, 3 km ou 15 minutos, que é um aquecimento bom, tá? Eu tenho que sair do tiro suado, eu não posso sair do tiro frio. Por quê? Porque se eu não tiver aquecido, a chance de lesionar é muito maior e vai demorar muito mais tempo para eu conseguir entrar no ritmo, meu corpo entender que eu tenho que entrar naquele ritmo. Então vamos lá, eu aqueci 15 minutos ou 3 km, né? Pode passar um pouquinho de 5 minutos. Não é aquecer rápido, tá? Aquecer no trote, bem devagar, bem tranquilo ali, só para o sangue começar a circular nas pernas um pouco mais rápido, né? Para começar a irrigação muscular e tudo mais. Fiz o aquecimento. Depois que eu fiz esse aquecimento, eu faço alguns educativos, né? Vou gravar um vídeo de educativos mais pra frente, tá bom? Que são técnicas de corrida para melhorar nossa corrida. Depois disso, eu faço algumas retinhas de 100 metros, de 80 a 100 metros. Umas retinhas, essas retinhas sim eu posso acelerar bem. Não precisa acelerar até o limite, mas faz umas 4 a 5 retinhas de 100, de 80, de 100 metros. Termina a primeira reta, dá uma pausa, respira. A hora que se sentir melhor, vai de novo, faz outra reta, pausa, respira, espera o coração, né, dar aquela acalmada, vai de novo. Beleza, acabou as retas, eu saio pro tiro. Então, eu sei que eu tenho que fazer o tiro a 40, então eu vou sair ali, na hora que eu chegar nos 200, eu vou olhar no relógio. Ó, nossa, deu 40 segundos, certinho, beleza. Nossa, deu 42, então eu sei que eu preciso forçar um pouquinho mais. Nossa, deu 35, então eu preciso segurar um pouco, tá? E aí eu faço essa sessão. Fiz os 200, primeiro 200, olhei, não, beleza, tem que manter essa pegada. Deu 40, deu 39, deu 41, tá ali, um segundo para mais e para menos ali tá dentro, tá? Beleza, saí nessa pegada, terminei os 200, pausa. A minha pausa no tiro de 200 ela não pode ser longa. Por quê? Porque o estímulo é um período de tempo muito curto. Então se eu faço uma pausa muito longa, eu não melhoro. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a pausa também, porque para cada tipo de tiro tem um tipo de pausa. Então vamos lá, eu pausei então de 35 a 45 segundos no máximo, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser de 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, mas não pode passar de 45 segundos, porque senão fica muito longa a pausa para os 200, tá? Deu 35 segundos, minha pausa é 35, eu saio para outros 200, tá? Se eu quero melhorar os 5 km, tem que ser pelo menos 15 tiros de 200, de 15 a 20, tá? Porque o volume de treino desses 200 é muito curto. Então 10 tiros de 200 vai dar só 2 km de estímulo. Então tem que ter pelo menos ali uns 3 km de estímulo, tá? Para eu melhorar os 5, 3 e 200 ali. Então de 15 a 20 tiros pelo menos, tá? Beleza, terminei o último tiro. Aí eu dou aquela respirada, né? Dou aquela acalmada, né? E fico mais tranquilo e tal. Na hora que eu estiver mais tranquilo, eu saio e faço 2 km de um trote bem levinho para dar uma queimada no ácido lático, tá? Para dar aquela acalmada. Também não é aconselhável a gente parar o tiro, terminar o tiro e parar. Sentar e acabou o tiro, o treino. Não. É importante a gente dar aquela rodadinha bem levinha, né? De um trotinho ali. Pelo menos uns 10 minutinhos ou 2 km, tá? Para o sangue irrigar nos músculos, né, para dar aquela acalmada, para dar uma queimada no ácido lático, porque a gente fica cheio de ácido lático nessas horas, porque senão fica complicado. No próximo tiro, no próximo treino eu vou estar travado e vai atrapalhar minha melhora, tá? Beleza. Outro exemplo, um tiro de 400, tá? Faz todo aquele aquecimento que eu falei antes e aí vai sair para o tiro de 400. Como eu ensinei a calcular, então eu quero correr os tiros de 1000 para 3,49. Nos 400 do 1000
eu passo para 1,33. Então eu vou tentar rodar os 400 para 1,25, 1,28 a 1,30 no máximo, tá? Então vamos lá. Eu fiz todo aquele aquecimento, as retinhas do mesmo jeito. Isso aplica para todos os treinos intervalados. Todos os tiros eu tenho que fazer esse aquecimento, tá? Para todos os tiros que eu for fazer. E isso também para ritmado, tá? A mesma coisa. Eu tenho que sair suado. Lembre-se disso, eu tenho que sair para a parte principal do treino suado. Isso se aplica para a prova também, tá? Aí, vamos lá. Eu saí o primeiro 400, então eu tenho que fazer os 400 para 1,30. Uma dica, quando eu comecei o tiro de 400, não vai pela adrenalina, tá? Sai controlado. Passei os 200 metros, olha no relógio. Qual que é a metade de 1,30? 45. Então se eu passei os 200 ali para 45, significa que eu estou na média. Então eu tenho que manter a pegada. Acabei o tiro de 400, primeiro tiro de 400. Pausa entre... Depende muito, né? Depende muito. Mas, por exemplo, o máximo que tem que ser a pausa dos 400 é 1 minuto. Tá? Se for acima de 1 minuto, já começa a ficar um pouco mais chato de melhorar. Eu estou falando da prova de 5 km, tá? Lógico que tem situações que existe pausa maior dos 400, tá? Mas no caso de melhorar os 5 km, no máximo 1 minuto de pausa, tá? Porque o coração, a gente não pode voltar ao normal, a gente não pode recuperar totalmente, senão não faz sentido o treino de tiro. O treino de tiro é pra gente sair cansado. Então, terminei, nossa, não recuperei ainda, tem que sair, não recuperei ainda, tem que sair, e pro corpo ir acostumando com o desconforto, né? Porque na prova é desconfortável, é o tempo todo ali, né? É os 5 km inteiro no desconforto. Então, deu 1 minuto no máximo, eu tenho que sair pro próximo, tá? Então é sempre nessa pegada. E o final, quando terminar os tiros, a mesma coisa. Desaquece lá, dá aquele trotinho de 2 km para melhorar. Tiros de 1000, né? O mesmo exemplo. Mesma coisa. Faz o aquecimento normal, tal. E tiro de 1000 é um pouco mais fácil, né? No sentido de o ritmo que eu quero correr, 10 segundos abaixo. Então, eu quero correr 3,59, o ritmo 3,49 os tiros, tá? Nesses tiros, o que acontece? É mais fácil de controlar quando a gente divide ele. Então, como eu dividi para a gente achar o ritmo do treino de 200 e de 400? Então, o 1000 para 3,49, então, vamos lá, para eu fazer o tiro de 1000, o que acontece? É mais fácil se eu dividir. Então, vamos lá, eu quero fazer os tiros para 3,49, tá? Aqui, eu falo 3,49, mas sempre tem uma margem de 1 segundo, 2 segundos para mais ou para menos, tá? Tá dentro ali. Então, vamos lá, eu quero fazer os tiros para 3,49 de 1000. Eu sei que eu tenho que passar os 400 mais ou menos ali para 1,31, 1,32, tá? Eu passando 1,32 os 400, eu dividindo isso por 2, vai dar 46 segundos, tá? Então, dica, quando eu saio para o tiro de 1000, eu olho no relógio, passou os 200, olha no relógio. Ó, passei 46, beleza, tá dentro, né? Continuo nessa pegada. Na hora que eu cheguei nos 400, eu olho de novo no relógio para controlar, tá? Beleza, deu 46, 1,32, tá dentro, tá? E aí eu olho, chega no 600, na hora que passar no 600 eu olho de novo, tá? Tem que estar dando ali em torno de 2 minutos e 18, mais ou menos, tá? Ou seja, tá dentro. Na hora que eu passei os 800, perdão, se eu passei os 400 para 1,32 vezes 2, eu preciso passar para 3,4, mais ou menos, tá? Eu passei 3,4, eu tô dentro, né? Porque aí você conta mais 46. Então 3,4 mais 40 vai dar 3,44, com 6, 3,50, tá? Então, fechou ali, tá dentro, tá? Beleza, só manter a pegada ali por mais 4 tiros de 1000, tá? A pausa dos tiros de 1000 ela varia de 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, 1 minuto e meio até 2 minutos, tá? Até 2 minutos e 20 ali, tá beleza, uma pausa legal, tá bom? E assim vai, tá? Então percebam que conforme vai aumentando a distância do tiro, vai aumentando também a pausa, vai diminuindo um pouco a velocidade, vai ficando mais próximo do tempo de prova, tá? Tiro de 2000 a mesma coisa, tiro de 2000 eu tenho que passar mais ou menos ali 5 segundos abaixo do ritmo de prova. Tiro de 3000, 3 segundos mais ou menos abaixo ali do ritmo de prova, né? De 3 a 5 segundos está dentro também, né, dos 3000. Dos 5000 é mais para quem vai correr maratona, tá? Mas a gente não faz tiro de 5000, quem vai fazer a prova de 5000, né? Até porque
não faz sentido eu fazer o tiro na quantidade de quilômetros da prova, tá? Então é isso, gente. Não esquecendo que em todas as sessões de tiros aplica-se o aquecimento que eu falei no começo e o desaquecimento, né? A volta calma que eu falei que tem que ter no final, que é o trotinho, tá bom? Outra coisa, sentiu dor, sentiu fisgada, sentiu mal, né? Começou a se sentir mal. Não estou falando de ofegância, não estou falando de cansaço. Sentiu mal, tontura, escureceu as vistas, para o treino, tá? A sua saúde é muito mais importante do que qualquer treino, tá bom? Porque senão você passa mal aí, né, lesiona, depois fica um tempo sem correr e fica ruim, tá bom? Outro ponto, lembrando que quem vai estipular o ritmo para você é o seu treinador, tá? Isso aqui são só dicas, mas quem vai estipular o ritmo é o seu treinador, tá bom? Essas aqui são só dicas práticas para que você consiga fazer um bom treino de tiro, tá bom? Então, muito obrigado por ficarem até o final, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações e até o próximo vídeo.